Bom dia, boa tarde ou boa noite. Que a graça do bondoso Deus seja com a sua vida e com a sua família. Que juntos possamos aprender hoje da palavra de Deus no estudo que teremos, que é a disciplina do serviço. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 13, versos 4 ao verso 5 e o verso 16. Enquanto você procura aí, eu vou me apresentar. Eu sou Marcos Alexandre, pastor da Igreja Presbiteriana em Tauá, e nós temos estudado sobre uma série de disciplinas espirituais. Hoje nós estudaremos sobre a disciplina do serviço e com essa finalizaremos esta série. Na próxima semana, tendo em vista que os nossos vídeos eles são lançados no canal segunda, quarta e sexta, na próxima semana começaremos uma nova série que tratará de um tema importantíssimo. O tema é doutrinas da graça. E mais ao final falarei um pouco sobre isso. Mas vamos então ao nosso estudo da palavra de Deus. Vamos então à leitura do nosso texto, João 13, versículos 4, 5 e 16. A palavra de Deus nos diz assim: Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e enxugou-los com a toalha com que estava cingido. Verso 16. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Como dito, hoje falaremos sobre a disciplina do serviço. E, queridos, Jesus demonstrou a seus discípulos a importância de servir ao próximo. Na cruz, ele demonstrou o maior exemplo de submissão. Com a toalha, ele ensinou sobre o serviço. E é sobre este importante ensinamento de Jesus que nós iremos tratar hoje. Quando Jesus reuniu seus discípulos para a última ceia, eles debatiam sobre um sentimento bem comum aos nossos dias. O debate deles era quem dentre eles era o maior, conforme relata Lucas, capítulo 9, verso 46. Veja como a Bíblia ela é atual. Uma das maiores preocupações dos nossos dias é saber quem se destaca entre os demais. Com isso nós percebemos que os tempos mudam, mas os corações não. Sempre que houver problemas acerca de quem é o maior, haverá problemas acerca de quem é o menor. Então, nossa luta constante é para demonstrar que não seremos os menores. A Páscoa, ela era uma festa especial para os judeus. Lembrava a libertação da escravidão no Egito. Por uma questão cultural, eles sabiam que alguém deveria lavar os pés dos outros, mas não havia nenhum serviçal entre eles. Esse era um ponto tão melindroso que eles resolveram ignorar a questão. Ninguém seria o menor, ou seja, ninguém queria ser o menor. Ninguém lavaria os pés dos outros, como era um costume em sua tradição no período da Páscoa. Então, o texto nos mostra que Jesus tomou uma bacia e também uma toalha e redefiniu com isso, ou através daquele ato, a ideia de grandeza. Após fazer o papel do servo mais raso, que a Bíblia chama de doulos, ele o chamou para o caminho do serviço. João 13, 14 e 15 especifica isso muito bem. E aqui nós temos uma questão conflituosa para tratar. Quando somos chamados a negar pai e mãe, casas e terra, por amor do Evangelho, que a gente chama de discipulado radical, isso traz emoção e sensação de aventura. Mas ao ouvir o chamado e ordem de Jesus para lavar pés, isso pode trazer frustração aos nossos corações. Por quê? Porque não há brilho nenhum nisso. O discipulado radical pode até nos levar a um martírio glorioso. Contudo, na disciplina do serviço, somos levados para o trivial, para o ordinário. Uma coisa traz projeção,
A outra coisa, toma-nos pela mão e conduz à humildade. Qual das duas você acha que vai ser mais atrativa? Me lembro de uma conferência que nós tivemos no Crato, na Igreja Presbiteriana do Crato, há alguns anos atrás, onde o pastor da Igreja Presbiteriana de Casa Caiada nos trouxe um exemplo muito interessante. Ele falou do exemplo de uma jovem que queria ser missionária na Bolívia. Então o pastor daquela moça fez uma pergunta conflituosa para ela. Você tem evangelizado as pessoas próximas de você? Como é o nome de sua melhor amiga? Aí a moça disse, o nome da minha melhor amiga é Olívia. Então o pastor disse para ela, primeiro seja missionário na vida da Olívia, depois a igreja te envia para ser missionária na Bolívia. Ou seja, uma coisa traz projeção, a outra coisa está dentro do trivial. Queridos, a disciplina do serviço traz consigo algo de grandioso e as pessoas não conseguem perceber isso. Ela traz a liberdade. O serviço capacita-nos a dizer não aos artifícios de promoção e autoridade do mundo. Ele acaba com o nosso desejo e necessidade de ordem de importância. A ordem de importância é algo tão presente em nossas vidas que Richard Foster, autor desta série que estamos tratando, conta-nos um exemplo curioso, engraçado e verdadeiro. Ele diz assim, como nos assemelhamos a galináceos? No galinheiro, não há paz, até que fique claro quem é o mais importante e quem fica entre o poleiro de cima e o poleiro de baixo. Nós, humanos, também somos assim. Um grupo de pessoas não é capaz de estar junto por muito tempo até que fique claramente estabelecida a ordem de importância. Quem manda e quem obedece. Quem coordena e quem é coordenado. Estas coisas, elas estão estampadas em nossa sociedade. Por isso, Jesus redefiniu a ideia de grandeza e liderança. Ele traçou novas linhas de autoridade. Queridos, Jesus nunca ensinou que todos tinham igual autoridade. Mas, com aquela toalha, ele demonstrou muito sobre a autoridade espiritual autêntica e também deixou claro que muitos não a possuíam. Jesus declarou, sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Jesus rejeitou a ordem de importância de seu tempo. A autoridade espiritual a que Jesus se referia não era uma autoridade que se encontrava numa posição ou título, mas numa toalha. Por isso, iremos fazer uma distinção aqui entre serviço farisaico e serviço verdadeiro. E eu finalizarei esse vídeo de hoje lendo o que Richard Foster escreveu sobre essa distinção. O serviço farisaico é prestado pelo esforço humano. Ele gasta somas imensas de energia calculando e planejando como prestar o serviço. Gráficos e mapas sociológicos podem ser projetados de modo que podemos ajudar as pessoas. O verdadeiro serviço provém de um relacionamento com o outro divino em nosso íntimo. Servimos por instigações cochichadas, por insistências divinas. Despende-se energia, mas não é energia frenética da carne. Serviço farisaico impressiona-se com a aparência. Ele está interessado em registrar lucros impressionantes no placar eclesiástico. Gosta de servir especialmente quando o serviço é titânico, enorme. O serviço verdadeiro acha quase impossível distinguir entre serviço pequeno e serviço grande. Onde se observa a diferença, o verdadeiro servo parece ser frequentemente atraído para o serviço pequeno, não por falsa modéstia,
mas porque ele o vê genuinamente como serviço importante. O serviço farisaico demanda recompensas exteriores. Ele precisa saber que as pessoas veem e apreciam o esforço. Ele busca o aplauso dos homens, com a devida modéstia religiosa, é claro. O verdadeiro serviço descansa contente no anonimato. Ele não teme as luzes e o frêmito da atenção, mas não os busca, uma vez que ele vive a partir de um novo centro de referência. O aceno divino de aprovação é o quanto basta. O serviço farisaico está muitíssimo preocupado com os resultados. Ele espera ansiosamente para ver se a pessoa servida retribui da mesma moeda. Amargura-se quando os resultados ficam aquém das expectativas. O verdadeiro serviço está livre da necessidade de calcular resultados. Ele deleita-se apenas no serviço. Pode servir os inimigos com a mesma liberdade com que serve os amigos. O serviço farisaico escolhe minuciosamente a quem servir. Às vezes os nobres e poderosos são servidos, porque isso trará certa vantagem. Às vezes os humildes e indefesos são servidos, porque isso garantirá uma imagem humilde. O verdadeiro serviço não discrimina em seu ministério. Ele ouviu a ordem de Jesus de ser servo de todos, conforme Marcos 9,35. O serviço farisaico é afetado por estados de ânimo e caprichos. Ele só pode servir quando há um sentimento de servir, movido pelo Espírito, conforme dizemos. Saúde ruim, sono insuficiente controlarão o seu desejo de servir. O verdadeiro serviço ministra simples e fielmente, porque há uma necessidade. Ele sabe que o sentimento de servir pode muitas vezes constituir-se um obstáculo ao verdadeiro serviço. Ele recusa permitir que o sentimento controle o serviço, mas permite que o serviço discipline os sentimentos. Serviço farisaico é temporário. Funciona somente enquanto se executam os atos específicos do serviço. Havendo servido, pode descansar sossegado. O verdadeiro serviço é um estilo de vida. Ele atua a partir de padrões arraigados de vida, brota espontaneamente para satisfazer as necessidades humanas. Serviço farisaico não tem sensibilidade. Ele insiste em satisfazer a necessidade, mesmo que o resultado seja destrutivo. Ele exige a oportunidade de ajudar. O serviço verdadeiro, contudo, pode deixar de prestar o serviço tão livremente quanto executá-lo. Pode ouvir com ternura e paciência antes de atuar. Pode servir enquanto espera em silêncio. Servem também aqueles que apenas ficam firmes e esperam. O serviço farisaico fratura a comunidade. Na análise final, uma vez removidas todas as armadilhas religiosas, ele se concentra na glorificação do indivíduo. Portanto, ele coloca os outros a nosso débito e se torna uma das mais sutis e destrutivas formas de manipulação conhecidas. O resultado é a ruptura da comunidade. O verdadeiro serviço, por outro lado, edifica a comunidade. Silenciosa e despretensiosamente, ele vai aqui e ali cuidando das necessidades alheias. Não obriga ninguém a retribuir o serviço. Ele atrai, une, cura, edifica. O resultado é uma comunidade unida. Vê a diferença? A grande diferença que há entre servir a Deus verdadeiramente e servir por motivos escusos é exatamente isso que a disciplina do serviço nos ensina. Que ela possa ensinar o meu coração e o seu coração. Vamos orar? Pai gracioso, muito obrigado por este ensinamento relacionado à Tua Palavra e em saber que Jesus, o nosso Senhor, foi o servo sofredor que foi à cruz em nosso lugar. Aquele que entregou a si mesmo como oferta de aroma suave a Deus para pagar os nossos pecados. Obrigado, Senhor, por este exemplo tão precioso, rico e gracioso para as nossas vidas que está na Tua Santa e Sagrada Escritura. Nós possamos aprender dela com a nossa mente e o nosso coração. É assim que eu oro em Cristo Jesus. Amém. Muito bem.
Como disse no início, finalizamos mais uma série. E segunda-feira estaremos iniciando uma nova série que vai tratar sobre as doutrinas da graça de Deus. Dentre tantos assuntos dessa nova série, nós queremos trazer um esclarecimento em meio a esses assuntos que não há distinção entre o Antigo e Novo Testamento. Algumas pessoas imaginam que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Deus do Novo Testamento. E nós iremos exatamente falar que isso não é verdade. Nós vamos explicar através da nova série, as doutrinas da graça, que a Bíblia ela é complementar. Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, eles se complementam. Gostaríamos que você deixasse seus comentários, falasse sobre aquilo que você aprendeu e permanecesse conosco, para que você possa aprender mais, segundo a bondade e misericórdia de Deus. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro, que será na segunda-feira.